Paz do Senhor, igreja, uma boa noite a todos, vamos ficar de pé comigo. Aleluia, que bom que o Senhor nos trouxe aqui essa noite, que bom que o Senhor te trouxe à casa dele essa noite. Será um momento especial para você, será um momento especial para a igreja de Deus essa noite, um momento onde nós nos reunimos, um momento que nós nos unimos como igreja para adorar o nome do nosso Pai. Essa semana eu li uma frase muito interessante sobre o que é adoração. A gente já viu tantas definições sobre o que é adoração. Você perguntar aqui para cada um aqui o que é adoração, provavelmente vai ter muitas respostas, todas com o mesmo sentido, mas muitas respostas diferentes. Eu li uma frase de uma pastora que ela disse: a adoração é a nossa resposta ao Criador. Deus nos criou, Deus tudo formou, Deus tudo fez, e nós agora, como seres humanos, como filhos, a nossa resposta a Ele é a nossa adoração. E nós vamos começar o nosso culto adorando o nosso Pai. Vai ser uma resposta da criação de Deus ao nosso Pai. Eu quero começar esse culto fechando os olhos, agradecendo a Ele porque nós estamos aqui mais uma vez. Muito obrigado, Pai, porque nós estamos aqui mais um domingo na Tua presença, Pai. O Senhor nos concedeu, Pai, uma nova semana, um novo domingo para nos reunirmos, para adorarmos ao Teu nome, Pai. E nós como igreja, Pai, como uma voz uníssona, Deus, queremos, Pai, Te bendizer, Te honrar e Te louvar, Pai. Porque Tu mereces, Pai, o louvor das nossas vidas, Pai. Tu mereces a adoração da nossa alma, Pai. Muito obrigado, Deus, pelo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Nós nesse momento, Pai, não queremos Te pedir nada, Deus, mas nós queremos Te oferecer, Pai, algo profundo do nosso coração, Deus, em nome de Jesus, amém. Essa primeira canção que nós vamos cantar é uma canção antiga para mim, né? Talvez para muitos aqui é nova, estou me achando novo aqui, mas é uma canção que eu já devo ministrar lá na igreja há uns 15 anos. E tem gente até que já disse que é minha marca registrada essa música. Faz um tempo que eu não toquei, mas eu senti no coração de a gente estar ministrando essa canção hoje. A gente crê que o nosso Pai, Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para mover montanhas, Ele tem poder para trazer salvação para o perdido. Amém? Comigo assim, é bem forte. Todos necessitam. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a Ti me rendo. Forte, Cristo! Cristo move a
autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte vem. Mais uma vez, Cristo! Cristo move as montanhas, tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cante, faça o mundo, faça o mundo vai brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Faça o mundo vai brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas. Cante. E tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar. Pra Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas. Só Ele tem. Poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Faça o mundo vai brilhar. Declare isso com fé. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Que o mundo possa ver. Faça o mundo vai brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cante bem forte. Faça o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Faz o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Faz o mundo ver brilhar a luz. Para a glória do Senhor Jesus Cristo, faça o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Aplauda o nome do Senhor bem forte. Aleluia, que o mundo possa ver essa luz brilhar. E essa luz, ela vai brilhar não do céu direto para as pessoas que precisam encontrar esse amor. Essa luz vai brilhar através de mim e de você. Nós refletimos essa luz de Deus para essas pessoas que nem essa música diz, que precisam de um amor perfeito, de perdão, de compaixão, de graça, de esperança, de um Deus que salva. E o nosso Deus, Ele está pronto para se encontrar com essas pessoas. E precisa apenas que a luz dele reflita através de nós nessas pessoas. Porque o nosso Deus ama todos, cada pessoa, cada indivíduo, ama com amor incondicional. E essa é a segunda canção que nós vamos cantar, sobre o ousado amor de Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim.
sido tão, tão bom pra mim. Mas não pagou por mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Alô. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor e dizer que bom que você veio aqui nesta noite. Nós estamos aqui para adorar o nosso Deus. Nós estamos aqui nessa noite, que é uma noite especial. Todos os cultos são muito especiais, mas essa celebração nessa noite tem um significado todo especial, que nós estamos aqui para celebrar o nosso culto de ceia. Eu quero dizer para você, que bom que você está aqui nessa noite. O Senhor tem uma palavra para nós nessa noite. O Senhor tem uma obra grandiosa para fazer na vida da igreja dele nessa noite. O Senhor quer falar contigo nessa noite. Coloque os teus fardos diante dele, Senhor. Eu não sei da maneira que você entrou nessa noite, mas uma coisa eu sei: da maneira que você pode sair daqui nessa noite, transformado, restaurado e liberto, Pai amado, porque é isso que o Senhor quer fazer na nossa vida nesta noite. Por isso eu quero dizer, você veio no lugar certo, sem dúvida nenhuma. Eu quero que os irmãos abrem as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55, a partir do versículo de número 1. Eu não sei como é que foi o seu dia hoje, mas eu sei que o melhor ainda está por acontecer. Adore a Deus por isso. Isaías 55. A todos vós que tendes sede, vinde às águas,
E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei, sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastas dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vós deleitais com finos manjares. Inclinai os vossos ouvidos, vinde e ouvi. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, ocorrerá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, o Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará para aquilo que a designei. Amém, igreja? Vamos orar neste momento. Temos aí alguns pedidos de oração especiais que já vamos incluir nessa primeira oração. Pela nome da Marta Rodrigues, que vai fazer uma cirurgia amanhã, né? Que o Senhor possa estar com ela dentro desse centro cirúrgico, a dirigir as mãos de cada instrumentista da equipe médica e todas as pessoas envolvidas, que o Senhor possa operar poderosamente na vida dela. Também pela irmã Mercedes, que está enferma, não pode estar presente aqui nessa noite, que o Senhor restaure a saúde dela de maneira completa. Também pela vida do pastor Joel, que igualmente está passando por uma enfermidade, não pode estar aqui nessa noite. Vamos orar para que o Senhor entre com providência e opera milagrosamente na vida desses nossos irmãos. Amém, igreja? Vamos orar agora. Amado Santo e glorioso Pai, nós como Tua igreja viemos na Tua presença para Te adorar, Senhor, por tudo aquilo que Tu és, Te adorar, Senhor, por todos os Teus feitos na nossa vida, Te agradecer pelo privilégio que temos de poder estar aqui reunidos livremente, Pai amado, pela certeza que nós podemos ter da Tua presença no meio de nós. Derrame abundantemente a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a Tua igreja aqui reunido, nessa noite que celebramos a ceia do Senhor, Pai amado. Derrame abundantemente Teu Espírito, Senhor, esteja com a continuidade desse culto, e queremos interceder agora para aquelas pessoas citadas, Senhor, pela Marta que vai passar por cirurgia amanhã. Pai, esteja com ela, entre naquele centro cirúrgico e opera milagres lá dentro, pelo pastor Joel, que está passando por enfermidade, pela irmã Mercedes. Pai amado, eu creio no Deus de milagres. Pai amado, eu creio num Deus que pode levantar mortos do caixão e pode também perfeitamente curar a enfermidade. Eu sei, Senhor, que Tu és infinitamente poderoso para tudo que nós pedimos em Teu nome. Entre com providência, fale conosco nessa noite, Senhor, derrame a Tua graça, a Tua misericórdia, abre o nosso entendimento para que nós possamos sair daqui cheios da Tua glória, Senhor, que nós possamos sair daqui mais preparados, mais prontos para sermos adoradores em espírito e em verdade. Em nome de Jesus nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Mas não é só a força do hábito, realmente é uma alegria, uma honra muito grande, e estar aqui também é uma responsabilidade muito grande, né? Eu me sinto lisonjeado
de estar aqui ministrando. E muito bom estar também auxiliando nessa questão de ministrar, em meio a essa alegria que é o nascimento de uma filha, né? A gente também, eu e a Cris, nós temos uma menina, Helena, que vai fazer 4 meses amanhã, e mudou totalmente a nossa vida, até a nossa visão de muitas coisas, assim, né? A paternidade tem me ensinado diariamente, assim, o quanto Cristo é incrível para nós, o quanto Deus nos ama como Pai, e, enfim, é incrível demais. Eu vou ministrar. Todo mundo falava que quando eu ficasse pai eu ia ficar mais calmo, porque eles falam que eu batia muito, assim, né? Falavam, eu era um pouco agressivo às vezes, eu acho. E aí eles falavam assim, não, quando você ficar pai, tu vai ver que vai ficar. Daí eu não sei se está dando certo, depois vocês me avisam, tá? Mas eu não sei se vai ser hoje, porque a gente vai pregar Apocalipse aqui, então. A gente vai falar a respeito de uma mensagem que eu tirei um tempo de estudo dela faz uns 2 meses, que é a respeito de uma das 7 igrejas do Apocalipse, que é a igreja de Laodiceia. E geralmente nós temos a visão de que Laodiceia é uma igreja, assim, ridiculamente ruim e que nós não temos nada a ver com Laodiceia. Quase sempre que a gente tem a imagem de Laodiceia, você vai ouvir as pessoas lembrando daquela fala de que é aquela igreja que Cristo queria vomitar, porque não era nem fria nem quente, ela era morna, ela era o meio termo. A gente vai entender um pouco mais sobre essa igreja, e para que a gente entenda sobre ela, é importante a gente saber que quando as cartas do Apocalipse, as 7 igrejas são escritas, elas não estão sendo escritas simplesmente a uma cidade ou simplesmente a uma igreja no coletivo, mas tudo que a gente for tratar aqui ele é muito individual, porque embora nós todos sejamos a igreja, eu também sou a igreja no individual. Embora todos nós coletivamente façamos parte do que é a igreja, as minhas atitudes individuais vão dizer que tipo de igreja todos nós seremos. Então, essa mensagem, eu queria primeiro te convidar a conseguir entender ela como algo muito particular para cada um de nós. O que a gente vai tratar aqui é algo que realmente Cristo precisa tratar no nosso individual. Embora nós estejamos falando coletivamente a respeito de igreja, embora a gente esteja falando coletivamente, pensando que é algo distante de nós. Não. Se nós não entendemos e não ouvimos essa mensagem como algo que precisa ser aplicado a atitudes diárias nossas, isso não vai passar de teoria. E aí você pode ter jogado um domingo fora. Mas a ideia principal é que a gente coloque em prática tudo que vamos ouvir. Você pode abrir sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Senhor, nós entregamos esse momento diante de Ti, e a nossa oração, Pai, é para que você encontre em nós terra fértil, que você tenha liberdade de tratar todas as áreas que precisam ser tratadas em nosso coração, em nossa mentalidade, em nossas ações. Senhor, não permita que essa seja mais uma noite de domingo, não permita que esse seja mais um dia. Nós sabemos que nenhuma das palavras que estão escritas nesse livro estão escritas à toa, e é por isso que nós te pedimos, ensina o que cada letra deste livro quer nos ensinar. Não nos faça perder a essência de entender a seriedade do que são as suas palavras liberadas para nós. Pai, eu te peço que eu seja simplesmente o instrumento nesse momento e que você também ministre ao meu coração tudo que nós vamos tratar aqui. Em nome de Jesus, amém. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 a 22 vai dizer o seguinte: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu.
Dou-lhes este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre de mim roupas brancas, e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Geralmente, quando a gente pensa em Apocalipse, o cristão parece que ele cresceu um pouco com a mentalidade um pouco mística assim, de Apocalipse, parece que é uma questão um pouco de terror até. Mas, na verdade, o Apocalipse nada mais é do que Cristo, a imagem de um Cristo realmente glorificado e de toda a glória da obra que Ele realizou na Terra sendo concluída através da nossa vida. Enfim, é uma visão maravilhosa, só que às vezes as pessoas têm essa imagem de cavaleiro, 7 cabeças e tudo mais, um negócio um pouco místico. Mas essas palavras, principalmente das 7 igrejas, elas são muito incríveis e particulares e aplicáveis para a nossa vida. A palavra liberada aqui nas 7 igrejas, algumas vertentes teológicas vão dizer que as 7 igrejas do Apocalipse, cada uma delas, Laodiceia, que nós vamos conversar, ela é a última igreja a ser citada, ela é a 7ª igreja. Algumas vertentes teológicas vão dizer que cada uma das igrejas vai falar sobre os períodos da igreja e que Laodiceia é o último período da igreja antes da volta de Cristo. Outras vertentes teológicas vão dizer que, na verdade, meio que mistura tudo isso e algumas igrejas vão passar em períodos por o que a Laodiceia vivia, daqui a pouco Esmirna, e aí é meio que uma salada, tudo um pouco misturado, e nós vivemos períodos parecidos com cada uma dessas igrejas. Isso não vai influenciar muito no que nós vamos falar, mas é importante a gente saber o quanto isso precisa ser aplicado às nossas vidas, né? Algumas características a respeito de Laodiceia. Primeira delas, Laodiceia é a cidade mais rica das 7 igrejas que existiam na Ásia. Ela é a mais rica de todas. Ela foi uma das primeiras sedes do cristianismo. Então, quando a gente vê até a forma dura como Cristo libera essas palavras através da vida de João, a gente consegue entender que eles tiveram acesso ao cristianismo um pouco antes até do que alguns outros locais. Então, ela foi uma das primeiras sedes do cristianismo. Foi fundada em 250 a.C. por Antíoco da Síria. Era uma cidade extremamente importante, ela era bem localizada, e ela era completa, muito bem sucedida. Conta a história que, na verdade, Antíoco da Síria foi para destruir Laodiceia. Ela tinha um outro nome na época, porém a mulher dele, que se chamava Laodice, ela se encantou tanto com aquele local, com as águas que existiam lá, com aquele local, que ela pediu para o seu marido que ele não destruísse aquela cidade. E aí ele não só não destruiu, como ele tornou aquele um centro, uma rota comercial muito grande, onde para chegar em outros locais importantes da Ásia, eles tivessem que passar por Laodiceia. Então é por isso que a gente vê aqui um local bem localizado, e a gente também vê essa questão de ela ser uma cidade muito rica. Ela, na verdade, quando fala assim que ela é rica, é porque ela não é um pouquinho rica, ela é muito rica. Vai contar a história também que em 61 depois de Cristo, ela foi devastada por um terremoto destruiu a cidade e outras cidades também da região, e Laodiceia foi a única cidade que rejeitou a ajuda do governo para se reconstruir. Eles se reconstruíram com as próprias forças, com o próprio dinheiro que eles tinham. Eles eram tão ricos que eles negaram a ajuda do governo e se reconstruíram de um terremoto que destruiu, devastou a cidade, e se reinventaram, se reergueram novamente. Então, quando eu falo que ela é muito rica, imagina o quanto ela era rica, o quanto de pessoas que tinham posses existia lá, e qual era todo o poder aquisitivo, bancário que existia nesse local, né? Algumas características a respeito dessa cidade de Laodiceia, quando ela fala a respeito da igreja na cidade. Então, quando a gente está falando da igreja, a gente também está falando da cidade, onde ela está localizada. É como se hoje Cristo estivesse escrevendo uma mensagem, uma carta a Blumenau, e essa carta se aplicasse a cada uma das igrejas em Blumenau, porque isso era a visão que existia
de que a igreja, ela não é um ser individual, mas a cidade em si e as igrejas da cidade, o posicionamento da igreja na cidade é o que importava. Alguns outros pontos a respeito de Laodiceia. Ela era teologicamente correta, e você viu que Jesus pegou leve com eles, né? Ela era teologicamente correta, ela era moralmente correta. Você vai ver as outras cartas e você vai ver algumas questões morais sendo corrigidas, como a questão até do ato da sexualidade, como a questão da depravação sexual de alguns locais que existia, e você não vê isso em Laodiceia, porque não existia. Ela era teologicamente correta, moralmente correta, financeiramente correta. Eu acredito numa igreja assim que tinha suas contas em dia, numa igreja que seus membros, que a sua população era uma população que não tinha problemas com não pagar as coisas corretamente. Era uma igreja popular, ela era conhecida. É óbvio que um local com uma visão que Laodiceia tinha, que era um local bem abastado, uma rota comercial, era um local popular. Alguns estudos vão dizer que, na verdade, o problema de Laodiceia, ele foi que, ao invés de a cidade ter a cara da igreja, a igreja começou a ter a cara da cidade. Então, ela se deixou ser influenciada pelo que era. As características da cidade se tornaram as características da igreja, ao contrário do que deveria ser. Ao contrário do que era a regra clara, né, que é você transmitir aquilo que Cristo tem, a vontade dele, e isso influenciar a cidade. Ela não tinha falsos mestres, ela não tinha heresia, e ela era tão boa, mas tão boa, a ponto de que ela se autoanalisava como boa. Você vai ver que as palavras de Cristo vão dizer, você se considera rica, você se considera incrível, que você não precisa de nada, e aí eles próprios fizeram essa análise. Cristo olha para eles e fala a respeito de uma análise que eles mesmos fizeram. Então, se a gente olhar para isso aqui, teologicamente correta, moralmente, todas essas características, eu não sei você, mas você vai concordar que essa igreja era melhor do que nós, não é? Então tá. Todo mundo acha que eu vou ter uma pegadinha aqui, né? Mas não vai ter nada. Assim, sinceramente, talvez hoje em dia ela fosse uma igreja que tivesse luzes, um telão de LED, boas músicas, séries de mensagens incríveis, teologicamente correta, moralmente correta, uma igreja que não fazia escândalos, não tinha escândalos na cidade por causa de imoralidade ou algo do tipo. Vamos concordar que uma igreja que tem essas características talvez seja o nosso sonho de igreja, onde a gente olha assim, uau, é isso que a gente quer como igreja, chegar. Sinceramente, são características que nós como igreja deveríamos olhar e querer alcançá-las, porém já tinha lá em Laodiceia. E por que é que Cristo ele tem essa questão tão dura com Laodiceia? Porque a gente vai ver aqui que essa igreja, que era aparentemente muito melhor do que as outras igrejas e cidades, ela é a única carta que não tem um elogio sequer para ela. Todas as outras igrejas, algumas imorais, algumas com problemas de teologia incorreta, de falsos mestres, falsos ensinos, Cristo elogia a característica delas. Porém, Laodiceia, que tinha todas essas qualidades, Cristo não elogia. Não tem um elogio sequer. Você pode ler. Você vai ler as outras cartas e vai ver. Alguma coisa de boa Cristo encontra em cada uma delas. E quando Cristo vai falar sobre Laodiceia, ele não fala. A verdade é que a única coisa boa que Laodiceia tinha era a sua autoimagem. E ainda assim estava errada. Porque ela achava que ela era boa e não era. E isso é um pouco pesado, é um pouco difícil, né? Mas para essa igreja para essa igreja, Cristo fala a carta mais pesada. E aí a gente fica até meio assim, né? Poxa, por que é que Cristo não foi tão duro com as outras igrejas? Por que ele foi tão pesado, tão rude até, na fala que ele tem com Laodiceia? Enfim, é importante agora a gente entender o que eu falei lá no começo. Essa carta, a gente não pode olhar para ela como algo que passou. Nós precisamos olhar para ela sabendo que cada palavra escrita nesse livro, ela é aplicável
aos nossos dias e à nossa vida. Então, quando eu leio o Apocalipse, quando eu leio a história de Laodiceia, eu preciso ter a seguinte definição dela. Essa não é uma carta para uma igreja que um dia existiu. Essa carta é uma carta para o Heckman hoje. Essa carta é uma carta para a igreja em Blumenau hoje. Essa carta é uma carta para a Assembleia de Deus da Itupava Norte hoje. Essa carta ela é muito aplicável para a vida de cada um de nós individualmente e coletivamente. Então, por favor, me ajude a não enxergar o que nós estamos falando aqui como um estudo histórico. Me ajude a não nós estudarmos isso aqui hoje como simplesmente um estudo de características de como era a realidade daquele tempo, mas que seja um momento de nós aplicarmos isso, porque eu estou buscando muito nós lutarmos para entender isso, sabe? Falar de injustiça não te torna justo. Falar de falta de santidade não te torna santo. As pessoas hoje em dia elas sabem apontar muitas coisas, mas poucas pessoas realmente colocam em prática isso. Então vamos colocar em prática o que nós vamos ouvir aqui. Amém? Nós não somos igreja sozinhos, o próximo ali, mas o que nós fazemos sozinho, eu já falei isso, mostrará que igreja nós somos. Pode passar? Características dessa igreja, que algumas palavras, a gente olha para essas palavras e a gente pensa às vezes, por que elas estão escritas ali? Palavras como frio, quente, morno, ouro, vestes brancas, colírio, por que essas palavras estão aqui? Como eu falei, a maior... A riqueza da Bíblia é que não tem sequer uma letra aqui, por acaso. Nada está aqui por acaso. E quanto mais você estuda a Bíblia, mais você percebe isso, mais ela te constrange mostrando o poder da palavra de Deus. E, enfim, nenhuma dessas palavras aqui ela vai estar ali por acaso. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu não gostava muito de tomar água gelada. E aí eu tomava um pouco mais morna. E aí quando eu ouvia falar que água natural, eu tinha um pouco de sensibilidade, eu acho, e eu tomava água normal. E quando eu ouvia as pessoas falando sobre água morna, eu pensava assim, mas será que é tão ruim assim? E talvez você também tenha essa imagem, assim, mas qual que seria o exato problema, né? De água fria, morna? Por que essas características estão aqui? A gente vai entender que nenhuma dessas palavras ela está aqui por acaso. Você vai ver que no início de Apocalipse, vai estar escrito assim, que ele anda no nosso meio. E essa carta, ela é escrita, e existem algumas palavrinhas que vão dizer que ele conhece as nossas obras. Conhece as nossas obras e anda em nosso meio. Então, quando Cristo escreve essas palavras, ele escreve não por acaso ou porque ele achava que eles podiam chegar em algum lugar. Cristo escreve essa carta porque ele tinha total certeza de que cada uma dessas palavras que a gente colocou ali, elas tinham que ser aplicadas e estavam sendo aplicadas a uma realidade que aquela igreja vivia. Então, quando a gente vai falar agora sobre essas questões de frio, quente, eu vou entrar nesses assuntos, vou tentar ser um pouco breve, é um pouco difícil, mas vamos lá. Laodiceia ficava no vale do rio Lico, e aí esse vale, vamos imaginar o vale do Itajaí aqui. Então a gente tem Blumenau, mas a gente tem outras cidades por perto, a gente tem Indaial, Pomerode, Timbó, então é como se fosse um vale com algumas cidades. Laodiceia estava localizada, era um centro de águas termais, o vale do rio Lico. De um lado eles tinham Colossos, inclusive a carta a Colossenses, ela foi escrita a Laodiceia também. Se você for ver o capítulo 2 e 4, você vai ver Laodiceia sendo citada, porque foi escrita também para Laodiceia, a carta de Colossenses. Então ela ficava nesse vale, de um lado eles tinham Colossos com águas extremamente frias, fontes de águas frias, e de outro lado eles tinham uma cidade chamada Hierápolis com águas extremamente quentes. Essas águas vinham descendo, se juntavam, e em Laodiceia essas águas ficavam mornas. Então, quando Cristo olha para essa igreja de Laodiceia, ele fala assim, você não é nem frio nem quente, você é morno, mas que bom seria se você fosse frio ou quente. Ele olha exatamente para a característica da cidade. Ele olha exatamente para as características do que existia na cidade. Então, basicamente, às vezes a gente coloca essa ideia de frio ou morno como, nossa, não é nem decidido, nem é. Eu nem vou entrar nesse ponto, porque esse você já sabe a respeito disso. Sim, Laodiceia era uma igreja que não estava definida naquilo que acreditava.
Porém, isso você já sabe. Mas vamos tentar entender que Cristo talvez estava pegando muito mais na ferida do ego de Laodiceia, olhando para eles e falando assim: ei, Laodiceia, você não é nem frio nem quente, e às vezes você tem até orgulho por isso, não é mesmo? Porque você é o meio termo. Você olha para Colossos, águas frias, você olha para Hierápolis, águas quentes, e você pensa assim: eu não sou nem Colossos, eu estou muito melhor que Colossos. Eu olho para Hierápolis, olha, eu estou muito melhor que Hierápolis. E aí Cristo olha para Laodiceia e ele fala assim: ei, que bom que você seria se você fosse Colossos ou Hierápolis. Que bom seria. Sabe por que, Laodiceia? Colossos é o melhor no que pode ser, e Hierápolis é o melhor no que pode ser, mas você, Laodiceia, não é o melhor no que você pode ser. E aí começa a ficar muito pesado o negócio. A gente começa a entender por que Cristo usa essas palavras. Porque Laodiceia se orgulhava de não ser nenhuma cidade nem a outra. Ela achava que ela era melhor. Tipo o blumenauense com Gaspar, né? Fala que Gaspar é um bairro de Blumenau, não é verdade? Não tem essa questão de às vezes a gente se achar um pouco melhor do que o outro. A gente às vezes olha para outras igrejas um pouco mais tradicionais. Às vezes a gente olha para outras igrejas um pouco mais liberais. E a gente fala assim: olha, que bom que a gente não é nem assim nem assim. A gente está no equilíbrio, nós somos bons. E aí Cristo olha para a gente e fala assim: olha, que bom que seria se você fizesse as atitudes que aqueles fazem ou esses, porque você está deixando a desejar em muitas coisas. É duro, né? É pesado. Porque às vezes nós olhamos para nós e pensamos assim: olha, eu sou um bom obreiro, eu sou um bom membro, eu sou um bom músico. Porque, olha, eu venho nos ensaios, eu não me atraso igual aquele se atrasa. Olha, eu toco, eu assim, não vou falar nada, mas eu toco bem melhor que aquele outro. E aí Cristo olha para você e fala assim: olha, que bom que seria se você tocasse igual aquele. Porque no esforço aquele lá é muito melhor do que você. Que bom seria que você se atrasasse. Porque aquele que se atrasa ainda cumpre os compromissos que tem na casa dele. É um cara muito melhor dentro da casa dele do que na igreja. Eita, tá ficando ruim, né? Vamos lá. Conheço as suas obras. Quando Cristo escreve isso, é porque ele realmente conhecia Laodiceia. Você olha, Laodiceia, para você e pensa: eu sou bom, mas eu conheço você. Você pensa, o versículo 17 vai dizer: você diz, sou rico e não preciso de nada. E aí Cristo olha para essa cidade rica e fala assim: miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Por que é que essas palavras estavam ali como ser ricas? Por que ela fala a respeito de vestes e tudo mais? Vamos começar pela riqueza. Laodiceia era um centro bancário muito forte. Quando se tornou essa rota comercial, então se implantaram alguns bancos lá. E a respeito disso e da riqueza das pessoas que viviam na cidade, realmente ela era considerada, como eu falei, muito rica. Então, por isso que ela tinha essa imagem dela ser muito rica. Um terremoto vai destruir a nossa cidade, a gente reconstrói, não tem problema. Tranquilo. A nossa igreja está pequena? Não faz mal, a gente constrói uma maior. Estão passando necessidade em tal lugar? Não tem problema, a gente consegue suprir a necessidade dos outros também. Tu viu que a tal pessoa perdeu a casa lá? Vamos construir uma casa ainda maior. Eles não tinham problema com a questão financeira. Eles eram muito ricos mesmo. E é por isso que Cristo olha para esse local tão rico e fala a respeito do auto-engano que existia numa falsa segurança que eles tinham. Então ele vai dizer: você se acha rico por causa disso? Ok, mas você é pobre. E aí ele vai continuar falando a respeito de vestimenta. Por quê? Vamos entender. Tinham 3 características principais em Laodiceia. A primeira delas, um centro bancário e financeiro muito forte. A segunda delas, era um polo têxtil muito forte. Vamos comparar Laodiceia talvez com o que Blumenau foi há alguns anos e o que hoje Brusque é. Sabe, um polo têxtil muito forte, onde existiam várias empresas, indústrias têxteis. E particularmente em Laodiceia se produzia uma lã preta e brilhante que não se achava em outro lugar. Eles exportavam isso para outras cidades, outros países até mesmo. Então Laodiceia tinha essa característica de ser rica, um polo têxtil, um local onde se produzia muitas roupas, onde se produzia essa lã preta e brilhante. E a outra característica principal de Laodiceia era que eles tinham um centro praticamente médico e oftalmológico muito grande naquela época. Eles conseguiam extrair daquele local um pó chamado pó frígio. E esse pó frígio, ele era basicamente um colírio milagroso. Pessoas tinham suas vistas restauradas a partir desse pó frígio. Era algo, na época, muito milagroso, não existia a tecnologia que existe hoje. Então, as características dessa cidade é basicamente riqueza, centro bancário, segundo, polo têxtil, terceiro, centro oftalmológico. Certo? Vocês estão comigo?
E aí, olha só o que Cristo vai trazer para eles. Você, Hierápolis, que tem riqueza, que veste os outros, que faz os outros enxergarem, tem três características que vão estar ali. Você é pobre, cego e nu. Ele olha para as principais características da cidade, aquilo que talvez fosse o maior orgulho de Laodiceia, e ele mostra que aqueles que tinham riquezas para dar, na verdade precisavam de riqueza. Aquele que fazia os outros enxergarem, na verdade precisava enxergar. E aquele que vestia os outros, na verdade precisava se vestir. E quantas vezes nós somos assim? Tão prontos a apontar o caminho para os outros. Parece que o caminho dos outros é sempre tão nítido para nós, né? A pessoa vem com um problema, a gente já tem até a solução. Porque eu estou no meio disso, eu não sei muito o que eu faço. A gente é tão pronto a apontar o caminho para os outros. A gente é tão pronto a assistir os outros, a gente é tão pronto a solucionar os problemas dos outros. Aparentemente, a gente sempre está tão bem. E aí Cristo de vez em quando olha para nós e pergunta para nós: por que é que você não aplica aquilo que você fala aos outros na sua própria vida? Jesus um dia vai falar isso, ele vai dizer que alguns, às vezes, são cegos guiando outros cegos. Romanos vai escrever isso, se eu não me engano, dizendo que alguns apontam um caminho, poderiam indicá-lo até um cego, mas na verdade não anda naquele caminho que indica. É muito pesado, eu sei que é muito pesado, mas é importante a gente entender a seriedade do que Cristo precisa trazer, porque na verdade isso é a tragédia do auto-engano que nós temos. Basicamente, Cristo olha para todas as certezas de Laodiceia e fala assim: as suas certezas são falsas, nenhuma dessas características realmente vai trazer segurança para a sua vida. Você está se auto-enganando com essas características, Laodiceia, não se deixe enganar por isso. Eu lembro que eu fui um tempo atrás passear com a Cris no centro, e a gente gosta muito de fazer isso, né? A gente vai para o centro, minha avó fala, a gente vai para a cidade. Sábado de manhã, e eu lembro que alguns meses atrás a gente foi passear no centro, e enfim, é algo que a gente gosta, não tem nada demais. E sábado de manhã é aquele dia de entrar em tudo quanto é lojinha, sair com um monte de sacola, no final das contas você não gastou nem 100 pila, né? E a gente tá lá feliz, passeando, andando, e a gente estava andando na 15 um dia, e entrando naquela rua onde fica a catedral, a igreja matriz, naquela escadaria, a gente estava entrando naquela rua onde dá acesso para chegar no Shopping Noy Market. Ali naquela rua, do lado de um ponto de táxi, tem uma ótica. E a gente estava entrando naquela rua, de repente vem um carrão assim, eu não lembro que carro exatamente era, mas era um carrão, com um rodão grande assim, chamou a atenção. Eu acho que era um Fusion, e um bonitão, assim, fechado nesse filme. E esse carro estava vindo de lá, ali tem uma faixa de segurança, e eu vi aquele carro abrindo o vidro, assim, chamou a atenção porque era um carrão. E aí começou a chamar mais atenção, porque daí tinha um cara no carro, muito mala. Abriu o vidro, ele já foi encaixando o braço aqui assim, e ele estava com óculos de sol, e ele foi encaixando, parecia que estava num filme do Velozes e Furiosos, assim, sabe? E ele numa marra, numa panca, assim. E aí eu vi ele, que ele pegou e deu uma baixada no óculos de sol assim, e ficou olhando para dentro da ótica. E nisso, aquela cena me chamou a minha atenção, né? Então, isso foi muito mais rápido do que eu estou explicando, né? O carro veio, abriu o vidro, baixou e já foi encarando meio com um olhar sedutor para dentro da ótica. E aí eu olhei para onde ele estava olhando, e na ótica tinha um totem. Sabe o que é um totem? Sabe aquele papelão com uma pessoa no tamanho real dela? Sabe? Tem no cinema, geralmente. Até assusta, às vezes você anda, tem alguém aqui, não, é só um papelão. Já teve essa experiência? E aí na entrada da ótica, assim, um pouquinho para dentro da porta, tinha um totem de uma atriz, bem bonitona, não lembro qual que é a atriz, mas com óculos de grau, por causa da ótica e tudo mais. E aí eu percebi antes desse cara, que aquele olhar, aquele charme todo que ele estava jogando, na verdade era para um pedaço de papelão. E assim, foi muito rápido, né? Eu olhei, eu vi papelão, não tinha mais ninguém para ele olhar. Eu falei, cara, ele está pagando um mó mico agora. Então eu olhei de volta para ele e ele percebeu.
que ele tinha feito aquele mico. E aí ele voltou, o óculos, meio que deu rebobinou só, né? Ele veio, voltou o braço para dentro, fechou o vidro e seguiu a vida dele. E aí eu ri muito e falei para a Cris, você viu isso? Ela não viu, tentei explicar, ela não conseguiu entender da mesma forma, porque para mim, que acompanhei a cena toda, todo o esforço daquele cidadão, ficou muito mais engraçado. E aí, quando eu olhei aquela cena, eu pensei assim, nossa, mas que idiota, né? E, ao mesmo tempo, a gente sempre acaba aplicando algumas coisas para a nossa vida, né? Ao mesmo tempo, eu pude perceber que, às vezes, eu sou tão fora da casinha quanto aquele cara. Porque eu me iludo com algumas imagens que eu mesmo crio de mim, com algumas seguranças que eu mesmo crio de mim. E Cristo, ele vem às vezes para destruir essas seguranças que nós mesmos criamos. E Laodiceia, ela tem essas falsas seguranças. Olha, Laodiceia, a sua segurança está na riqueza, a sua segurança ela está no que você produz, ela está no que você consegue desenvolver. Laodiceia, não se prenda a essas coisas, Laodiceia, você poderia ser muito melhor do que você parece ser. É que Cristo olha para alguns de nós hoje e Ele não está criticando a falta de qualidade do que nós já fazemos, Ele está criticando a falta de coração no que nós fazemos. É como que se Cristo olhasse para mim hoje e Ele falasse assim, Heckman, eu te aconselho que você faça um cursinho para pastorear adolescente. E aí talvez eu pense assim, nossa, mas eu estou 8 anos trabalhando com adolescente, eu já sei trabalhar com adolescente. E Cristo olha a característica que quase todo mundo enxerga em mim e Ele fala assim, eu te aconselho que você faça isso melhor. É como se Cristo olhasse para o Yuri hoje, ele fala assim, Yuri, eu te aconselho que você faça um cursinho de música, umas aulinhas de música. Ou o Black, né, que é muito instrumentista, que Cristo olhasse para nós e falasse assim, você ensina os outros, você ministra, você dá aulas, por que você não faz um curso teológico? E na verdade o que Cristo está olhando para nós e falando é assim, Heckman, eu te aconselho, na verdade, a que você pastoreie com mais vida e coração. Que você toque com mais vida, com mais coração no que você faz. Que você não faça só pelas suas qualidades, mas que você faça por amor a mim. Que você não faça só porque você é bom no que você faz, porque muitas pessoas só cantam apaixonadas pela sua voz, ministram, falam, palestram apaixonadas pela sua locução, pelo seu próprio conhecimento. E isso não vai agregar em nada nas nossas vidas. O que Cristo mais espera de nós é que tudo que nós fizermos, a gente não faça de qualquer forma, mas com toda a nossa vida colocada naquilo. Laodiceia, a maior tragédia dela, não é que ela era ruim no que fazia, mas é que ela deixava a desejar na entrega que ela tinha no que fazia. Se ela já era boa, ela podia ser muito melhor, mas ela deixou a desejar, ela se acomodou com o que já tinha. Ela olhava para Colossos e Herápolis e falava assim, eu já estou muito melhor, aqui está bom, mas ela ainda podia estar muito melhor. Talvez Laodiceia era para ser conhecida como a melhor igreja do Apocalipse, mas ela é conhecida como a pior igreja do Apocalipse, a igreja que não tem sequer um elogio. E às vezes nós nos prendemos nessas incertezas nossas, a gente pensa assim, eu estou bem, eu nunca transei, eu vou casar virgem, não, eu estou bem, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nada de errado, não, eu estou bem, eu estou pagando minhas contas em dias, ou eu estou ok, eu não tenho nada imoral na minha vida, não, para mim está tudo certo, porque eu não fico contando mentiras. E às vezes nós nos apegamos a essas coisas, deixando a desejar na entrega que nós temos em viver por Cristo, por amor e não por uma obediência de regras. E isso é muito pesado, mas precisa ser entendido, porque a religiosidade nos cegou a ponto de nós acharmos que certezas são regras que nós obedecemos, mas a nossa maior certeza, convicção e segurança precisa estar em amar a Cristo acima de todas as coisas, com o nosso coração, com toda a nossa alma, com o nosso entendimento, com tudo que existe em nós. Não é uma parte de nós entregue a Cristo, Ele pediu tudo. Porque um dia Ele se entregou por nós, Ele não entregou só um pouco, Ele também entregou tudo. A tragédia do auto-engano é que de vez em quando a gente faça alguns totens para nós e pensa assim, é isso que eu preciso para ser feliz. E a gente se apaixone por aquelas coisas e começa a correr atrás daquelas coisas e um dia a gente descubra que aquilo não passa de um pedaço de papelão. Alguns acreditam que precisam de um emprego melhor para serem felizes. Alguns acreditam que precisam de um carro melhor para ser felizes. Cristo olha para nós hoje e Ele fala assim, você só precisa de mim para ser completo. A única coisa que você precisa vem de mim. E é interessante que Cristo olha para essa igreja e Ele dá alguns conselhos.
E Cristo, ele não dá ordens também. Olha o amor desse Pai, né? Olha o amor desse nosso irmão, Jesus Cristo. Ele não dá ordens, ele não fala assim, olha, eu ordeno a você que você faça isso, senão você está ferrado. Ele fala assim, eu aconselho a você que compre de mim ouro refinado no fogo, colírio para que você enxergue, e roupas brancas. Se a característica daquela igreja era riqueza, o próprio colírio e a lã preta e brilhante, Cristo faz um paralelo com isso, e aí a gente entende que não tem nenhuma palavra ali à toa, e aí a gente entende que realmente ele conhece as obras de Laodiceia e as nossas obras. Ele fala assim, olha, compre ouro refinado no fogo, mas não é qualquer ouro, compre de mim, porque a maior riqueza de vocês está em vocês mesmos, e é uma pobre riqueza. Mas a riqueza que vem de mim, isso nunca vai perder valor. Eu vou dar um outro conselho para vocês. Compre colírio para que você enxergue, ou seja, você está cego. Você gosta de fazer os outros enxergarem melhor, mas vamos experimentar um negócio aqui, Laodiceia. Você está cego nas suas certezas, enxergue novamente. Laodiceia, você se orgulha dessa lã preta e brilhante que você produz e exporta? Ok, o preto é legal, né? O preto esconde a sujeira, o preto esconde tanta coisa, o preto até deixa a gente mais magro, não é verdade? O preto parece tão bom, Laodiceia, mas eu vou te aconselhar uma seguinte coisa: compre roupas brancas, e isso simboliza a santidade plena. E Cristo aconselha a Laodiceia a comprar roupas brancas, ou seja, santidade plena, porque ele acreditava e ele já tinha dado todas as possibilidades para que Laodiceia fosse uma igreja que vivesse a plena santidade, senão ele não ia ter aconselhado. Pesado, é um pouco pesado, eu sei, mas amém. Eu vou tentar caminhar para o final. Sabe, é interessante que essa igreja, ela causa náuseas em Deus, ou seja, ele quer vomitar essa igreja. E para algo ser vomitado, algo precisa estar dentro. Ou seja, aquela igreja ainda era de Cristo, mas Cristo já não estava mais na igreja. E a gente pode correr o risco de, como cristão ou igreja, coletivamente ou individualmente, estar causando náuseas em Cristo, a ponto de nós ainda falarmos em nome de Cristo, mas Cristo nem está mais no nosso meio. E aí, talvez a gente está vivendo realmente só pela misericórdia de Deus. Se ele queria vomitar, é porque estava dentro ainda. A única diferença é que Cristo já não reinava mais em Laodiceia. Pesado, né? Aí a gente vê essa igreja, e eu comparo ela às vezes com a igreja, com a história dos missionários moravianos. Eles deixavam suas seguranças. A história vai dizer que os moravianos se vendiam como escravos para pregar aos escravos. E sempre que eles se vendiam, a fala deles era que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Não tinha certeza nenhuma neles. Eles só tinham a entrega total do coração deles. E esses caras conseguiam ser muito mais completos do que uma igreja moralmente, teologicamente rica e completa, aparentemente. E isso o contraste é tão grande, não é verdade? Alguns que se entregam como escravos, vendem sua liberdade, sua segurança, vendem a sua vida, deixam de lado isso para viver para Cristo totalmente, pregar aos escravos, alcançar pessoas que não poderiam ser alcançadas. E do outro lado, uma igreja extremamente confortável, segura, aparentemente muito bem, com bons eventos, provavelmente. Olha o contraste do que nós poderíamos às vezes viver para o que nós vivemos. Eu não quero só criticar, porque nem Cristo fez só isso. Ele também deu conselho. Não adianta a gente diagnosticar algo, achar o problema, mas não diagnosticar como pode ser curado. É por isso que ele dá o conselho: compre ouro, colírio, roupas brancas. O versículo 14 vai falar algumas características como... Deixa eu ler com vocês. Quando começa essa carta, ele vai falar: essas palavras, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Até nessas palavras existe riqueza. A primeira delas, o Amém. Amém, o significado é assim seja. O Amém, geralmente, ele está relacionado ao final. Quando a gente vai finalizar algo, a gente fala Amém. Quando a gente concorda com algo, a gente fala Amém. A última palavra é o Amém, certo? Cristo olha para essa igreja e ele fala assim: olha, Laodiceia, você acha que você é completa, você acha que você é o fim em si mesmo, você acha que você por si só está completa. Essas palavras que eu vou liberar para você, Laodiceia, quem está falando é aquele que é o fim de todas as coisas.
Não é qualquer um que está falando, Laodiceia. Você acha que você é o fim? Você acha que a sua riqueza é a sua certeza, a sua segurança? Laodiceia, quem está falando essas palavras aqui é aquele que é o fim de todas as coisas. Olhe para mim, Laodiceia, porque nada vai terminar se não for em mim. Ele continua dizendo assim, a testemunha fiel e verdadeira. No original dessa palavra testemunha vai falar sobre mártir, aquele que entrega a sua vida por uma causa. Laodiceia estava muito longe de ser uma igreja que entregaria a sua vida por alguma causa. Ela pegou a cara da cidade, ela não se entregou para mudar a cidade. Também não está à toa essa palavra aqui. Por que é que Cristo fala isso só para Laodiceia? Por que ele fala testemunha fiel e verdadeira só para Laodiceia? Porque Laodiceia não era uma igreja fiel e verdadeira a ele. Então ele fala assim, ei, quem está falando isso para vocês é alguém que tem autoridade para querer que vocês vivam aquilo que eu vivi por vocês. Eu sou a testemunha fiel e verdadeira, eu sou aquele que entregou a vida por vocês. Laodiceia, eu sou aquele que viveu e morreu por vocês. Se vocês têm vida é porque eu vivi. Laodiceia, por que você não faz a mesma coisa que eu fiz? E ele termina dizendo, o soberano da criação de Deus. Laodiceia achava que podia se reconstruir, porque tinha riquezas. Ela podia se recriar, ela podia se refazer. E aí Cristo olha e fala assim, olha, você acha que pode criar coisas incríveis? A lã preta, o colírio, você acha que as suas criações são a sua segurança? Quem está falando isso aqui é o soberano da criação de Deus. Nada que foi criado é mais importante do que eu. Ou seja, a autoridade que Cristo libera não é, assim, não pega nem um pouco leve para Laodiceia, porque ele sabia da acomodação que existia em Laodiceia. Pesado, né? A carta para Laodiceia ela é muito severa, porque Laodiceia era a melhor igreja, aparentemente, ela podia ser a melhor igreja, mas ela se acomodou. Ela estava longe de ser o que poderia ser. E Apocalipse 3, e 19 e 20 vai dizer assim, aí começa a ficar pesado, porque ele fala assim, eis que estou à porta e bato. Se Cristo está batendo na porta para entrar, é porque ele estava do lado de fora já. Quantos de nós, às vezes, nas nossas falsas seguranças, deixamos de viver o que Cristo queria, de decidir o que Cristo gostaria que a gente decidisse, se apegamos a próprias certezas, e aí Cristo está olhando para nós e falando assim, ei, eu estou batendo na porta. E essa é a má e a boa notícia de hoje. Porque não importa o quanto ruim você está, ele está batendo a porta para entrar. E não importa o quão bom você acha que está, e talvez você nem se convenceu de que está tão ruim assim, mesmo assim ele continua batendo a porta. A boa notícia dessa noite é que ela termina exatamente assim, Cristo batendo a nossa porta. E não é nós que estamos indo até Ele, é Ele que vem até nós por tanto que Ele nos ama. De tanto que Ele acredita onde nós podemos chegar, individual e coletivamente. E eu sei que essa igreja tem vivido talvez seus melhores momentos, seus melhores anos, mas Cristo olha para essa igreja hoje, para a igreja da AD em Tupava Norte, e fala assim, eu ainda não completei aquilo que eu quero fazer, então eu estou batendo a porta porque eu quero fazer algo muito maior do que vocês imaginam aqui. Eu preciso fazer algo muito maior. Eu sei que alguns de vocês estão vivendo talvez seus melhores momentos no seu relacionamento com Cristo, lendo, buscando conhecimento, vivendo para Ele. Alguns de vocês eu sei que estão vivendo talvez o melhor momento da sua vida com Cristo. Mas Cristo está também para você, batendo a porta e falando assim, deixa eu entrar, porque eu tenho algo muito incrível para fazer. Vamos ficar de pé, eu passei já um pouco do horário. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. As palavras são duras, eu sei que são um pouco pesadas. Mas essa mesma carta vai dizer que Ele disciplina aquele que ama, né? Hebreus também vai dizer isso. Se hoje Cristo está liberando essas palavras para nós, não é por acaso, mas porque Ele acredita muito em nós. Eu amo quando Paulo escreve assim, olha, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão adiante. Eu sei que Paulo não estava só falando da vida de perseguição ao cristianismo quando ele olha para isso, porque ele já estava vivendo um pouco do que Cristo tinha para a vida dele. Paulo olha para a vida de coisas boas que ele estava fazendo e fala assim, eu me esqueço também disso, prossigo para as que estão adiante, para a soberana vocação. Cristo olha para aquilo que Cristo tinha
feito para tudo que existe no passado. Ele olha assim, olha, tem algo ainda melhor adiante. Eu não desprezo o que tem, mas eu me esqueço dessas seguranças falsas que às vezes eu mesmo crio e começo a olhar para a única segurança verdadeira, Cristo Jesus. Essa é a nossa única segurança. Cristo Jesus é a nossa maior segurança. Se hoje estamos aqui é porque Ele nos torna seguros. Se até hoje a gente não tem mendigado pão, se até hoje não tem faltado comida na nossa casa, se até hoje não tem faltado emprego na sua família, se até hoje não tem faltado nada, não é porque você foi bom, mas é porque Ele é a única segurança verdadeira que nós temos. Ele está à porta e bate. E por mais dura que sejam essas palavras, eu queria que você não se esquecesse, porque você ouviu nesta noite. Não se orgulhe de não ser tal nem tal, mas seja o melhor que você puder. Não é o melhor que existe, isso a gente nunca vai conseguir ser. Sempre vai ter talvez alguém melhor que a gente. Geralmente são orientais, né? Mas é saber que ninguém poderia ser melhor do que nós naquilo que nós temos possibilidade de fazer. Que essa seja a nossa oração. Que essa seja realmente a nossa vida, o nosso acordar pela manhã. Que a gente acorde de manhã para isso. Já passei da hora, vou pedir para o Black já aproveitar com a ceia, já orar por vocês, sobre nós, por mim também. Que Cristo nos ajude a não ser uma promessa apenas, alguém que poderia ter sido incrível, mas que a gente realmente viva a plenitude dessa palavra. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Os obreiros, por favor. Irmão, que palavra, né? Mediocridade. Esse é o resumo de tudo isso. O que é mediocridade? Quando a gente usa essa palavra, parece que é uma palavra ruim, né? Mediocridade, uma pessoa medíocre. Mas na verdade não é. Medíocre é aquele que está fazendo o que a média faz. É aquilo que ele... Está tudo bem comigo. Por quê? Porque eu estou fazendo o que todo mundo faz. Está tudo certo. Eu venho à igreja, eu oro, eu busco. Está tudo correto comigo. Não tem nada de errado. E a gente se orgulha daquilo que a gente está fazendo. E Deus sabe que você pode muito mais. E Deus sabe que há níveis que você ainda não chegou. E que talvez você já era para ter chegado há muitos anos. E você ainda não chegou. Por causa dessa sua satisfação. Os obreiros podem chegar, né? Quem pode chegar, né? Obreiras também, irmãs aí, as obreiras, líderes, podem chegar aqui, vão nos ajudar. O pessoal da porta, o Bruno, o Suelen, pode vir nos ajudar aqui também, distribuir, pode vir. Nós precisamos levantar obreiros na igreja, né? Obreiras também. Enquanto eles vão repartindo a Santa Ceia, irmão, a nossa oração vai ser por essa palavra que nós ouvimos. Por conta daquilo que a gente recebeu, a gente estagnou, a gente parou. E a gente pensa assim, está tudo bem comigo, está tudo certo comigo. Mas irmão, hoje a palavra de Deus para você é: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Irmão, Jesus está batendo na porta. E a gente usa para não crente essa palavra, mas não, ela é para crente, para gente que chegou num nível tão grande de autossatisfação que Cristo não tem mais vez. Está tudo bem comigo, pastor. Eu já faço, eu tenho em mim. Eu sou rico, eu não preciso de mais nada, pastor. Eu dei tudo que eu tinha que dar. Será que você deu tudo que tinha que dar? Vamos orar? Pensa nisso, irmão. Você está vivendo o melhor da sua vida para Jesus? Porque quando nós vimos aqui, ele é a testemunha fiel e verdadeira, aquele mártir que vai até o fim por você. Você está dando o melhor da sua vida por Jesus? Você está fazendo o melhor que você está fazendo por Jesus? Sabe, gente, vamos lá, é dia de Santa Ceia. Como pastor a gente ouve, eu falei esses dias para uma pessoa aqui na igreja, que eu estava conversando com ela, e eu disse, uma das coisas mais difíceis de ser pastor, sabe o que é?
não é a batalha espiritual. Não é. A batalha espiritual, Cristo nos capacitou para vencê-la. Apesar de que a gente passa por momentos difíceis, mas nós sabemos que no final nós vamos ser vencedores, e isso nos dá ânimo. Amém? A parte mais difícil de ser pastor, irmão, não é tratar de problema de povo. O povo tem problemas, nós também temos. A gente tem problema em casa, nem por isso a gente foge. A parte mais difícil de ser pastor é ouvir desculpas. Essa é a parte mais difícil de ser pastor. É você saber que aquela pessoa pode fazer, mas ela não faz, e ela vem para você e diz: eu não farei isso, por aquilo, e ela chega a inventar uma lista de desculpas pelo qual ela não vai fazer aquilo que ela faz. E ela sai satisfeita com a desculpa que deu, dizendo: acalmei o coração do meu pastor, está tudo bem comigo. E eu fico pensando às vezes, como deve ser o coração de Deus. Se o coração de um pastor às vezes fica tão... Eu digo, não, essa pessoa não crê que eu acredito nisso. Essa pessoa não tem, ela saiu daqui sabendo que ela deu uma desculpa esfarrapada, que ela não está fazendo o melhor que ela pode, que ela não está doando o melhor que ela podia doar, que ela não está fazendo o máximo que ela podia fazer, mas mesmo assim ela sai, dá aquela desculpa e sai satisfeita, assim ó, sai fazendo aviãozinho, tá tudo bem comigo. Irmão, chega de mediocridade. Se é para dar, dá o melhor. Se é para fazer, faz o melhor. Se é para se entregar, se entrega, irmão. Porque antes fosse frio ou antes fosse quente, mas assim não dá. Meu Deus, ô Jesus, vamos orar. Ô Senhor, antes de nós participar da ceia, Senhor, nós gostaríamos muito de colocar essa palavra que nós ouvimos em prática. Senhor, isso que nós ouvimos, Deus, isso aqui é chocante para nós, porque a nossa igreja, Senhor, ela pode de repente estar vivendo coisas maravilhosas, e isso talvez nos engane de que nós chegamos aonde Tu queria, e talvez nós não chegamos. Talvez o Senhor nos deu pequenas iluminações, talvez o Senhor nos deu pequenos caminhares, Senhor. Talvez nós caminhamos algumas milhas, mas ainda faltam milhares para nós caminharmos. E nós, por causa das revelações recebidas, por causa das coisas que nós recebemos de Ti, nós dizemos: está tudo bem. Oh Deus, quanta gente aqui já teve visão de Deus, e ela se apoia nessas visões do passado até o dia de hoje. Quanta gente aqui já teve experiência contigo, e até hoje a única coisa que elas têm para contar, a mediocridade. Senhor, nós não viemos a Ti com desculpas, nós não viemos a Ti para dizer que nós não faremos além daquilo que nós podemos fazer, por isso ou por aquilo. Nós viemos pedir perdão, porque nós não fizemos, porque nós ficamos na nossa satisfação de sermos quem nós fomos até hoje. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, fazei isso em memória de mim. Por que um corpo? A Bíblia diz que o povo de Israel, eles iam até o templo no dia da expiação, confessavam os seus pecados. Então o sacerdote, ele colocava a mão sobre um bode, que se chamava o bode expiatório, e ele então confessava todos os pecados do povo sobre aquele bode, e aquele bode era solto no deserto, e lá ele morria. Porque na Bíblia Sagrada, irmão, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todo pecado precisa ser pago. Não existe pecado que não é pago, irmão. Às vezes a gente peca e vai diante de Deus, pede perdão e pensa assim: tá bom, não aconteceu nada. Não, irmão, alguém pagou por isso. Todo pecado é pago. Esse bode, ele era o que pagava pelos pecados do povo. Mas Hebreus vai dizer, capítulo 10, se não me falha a memória, que não havia bode e touro suficiente no mundo para levar o pecado do povo. Aí tem que ter um corpo. Alguém tem que se oferecer para levar. E não foi um dos discípulos,
Não foi um dos apóstolos, foi o próprio Filho de Deus que veio dizer assim: eu levo os pecados dele, eu me ofereço para ser aquele que vai expiar o pecado do povo, e ele vai sozinho para a cruz. Seu corpo significa isso. Obrigado, Jesus, pelo teu corpo. Se nós estamos aqui hoje, não é por nós, é por ti, porque tu levaste os nossos pecados. E nós te agradecemos, ó Jesus, porque nós podemos participar com alegria deste momento tão especial. Muito obrigado. Como irmão do corpo, daquilo que representa o corpo de Jesus. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Faça isso todas as vezes em memória de mim, até que eu venha. Gente, aliança, não existe aliança sem sangue. Os antigos, as crianças antigas, quando elas queriam fazer pacto de amizade, elas furavam a pontinha do dedinho, né? Minguinho. E aí saía sangue, daí outra furava a pontinha e misturava aquele sangue. Era a aliança de sangue. Juro, amizade eterna você. Mas sempre foi assim, a aliança sempre foi de sangue. Nunca uma aliança foi feita sem que ela exigisse o sangue do outro. Jesus, ele derrama o seu sangue como símbolo da aliança. Eu preguei aqui na ceia passada, vocês lembram sobre Abraão? A aliança que Deus faz com Abraão. Gente, a aliança tinha que ser, se eu vou fazer uma aliança de sangue com o Edson também tem que dar um pouquinho de sangue dele. Por que Jesus só entrega o seu sangue e ninguém mais precisa pagar com o seu sangue? Porque ninguém seria fiel a essa aliança. Só ele conseguiria permanecer fiel até o fim. Gente, você não precisa mais doar o seu sangue para nada. É só você receber o sangue dele e você já faz parte dessa aliança. Obrigado, Jesus, porque o teu sangue é o sangue da nova aliança. Ó Cristo, tu não exiges de mim que eu dê o meu sangue, porque o meu sangue, ele é um sangue infiel. Eu prometo coisas que eu não vou cumprir, Senhor, e toda vez eu vou quebrar essa aliança. Mas tu somente entrasse com a tua parte e dissesse: ela é suficiente para que esta aliança seja feita, porque tu jamais quebraria a tua promessa. E a aliança que o Senhor fez conosco é uma aliança de vida. A tua vida é transferida a nós, sem que nós não façamos absolutamente nada a não ser se entregar a ti. E nós te agradecemos por esse sangue precioso que sela a aliança conosco em nome de Jesus. Amém. Participe com alegria. Se você puder, durante um minutinho só, nós já estamos encerrando, mas um minutinho só, você tirar um tempinho de oração e agradecer a Jesus, porque isso é obra dele. Isso é obra dele. Obrigado, Jesus, pela tua obra. Obrigado. Oh Deus, oh Deus, oh Cristo, o que nós fizemos para merecer tanta bondade, tanto amor? Nós não fizemos nada. Pelo contrário, nós quebramos e quebramos e quebramos e quebramos a aliança. Nós fugimos e fugimos e fugimos do compromisso. Mas quando os nossos olhos se abrem, Senhor, quando a nossa mente se arrepende, quando o nosso coração se entristece, lá está de novo a tua aliança de pé, para que nós possamos nos apegar a ela. Aleluia, 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 aleluia. Como nós somos gratos a ti, Jesus, porque tu estás apegado a nós, não porque nós fazemos alguma coisa, mas porque tu já fizeste tudo em nosso lugar. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, como
Cante, meu irmão. De vergonha. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Se você ama essa mensagem, cante, meu irmão. Forte. Eu amo a mensagem da cruz. Glória a Deus por essa mensagem. Até morrer eu a vou. Aleluia, Jesus. Levarei eu também. Porque Ele foi fiel, nós seremos fiéis. É por uma cruz. Aleluia. Glória a Deus. Faça assim com a sua mão. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você hoje, amanhã e sempre. E que você possa ir para o seu lar, olhando ao redor e vendo aquelas áreas que você estagnou, parou, e que Jesus ainda está à porta, batendo, aguardando, para que você se volte, se arrependa e se volte para Ele de todo o seu coração. Que Deus abençoe você, que você possa ir em paz e que você possa ter uma semana próspera e guardada pelo nosso Deus. Vá em paz, igreja, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um. Que Deus abençoe a cada um.